E aí, pessoal, vamos lá? Seguindo, hein? Ó, eu passei um dever de casa. Foi a questão 1, né? Que é uma peça, e a gente vai corrigir agora. Depois que a gente corrigir essa questão 1, a gente vai trabalhar ação popular. É a terceira peça processual que a gente vai começar a estudar na aula de hoje, tá? Então vamos comigo? Ó, tô aqui na questão 1, que trata do seguinte. A empresa Aquatrans concessionária de transporte público aquaviário no estado X há 7 anos e foi surpreendida com a edição do decreto 1234 da chefia do Poder Executivo Estadual, que, na qualidade de poder concedente, declarou a caducidade da concessão e fixou o prazo de 30 dias para assumir o serviço, ocupando as instalações e os bens reversíveis. A concessionária, inconformada com a medida, especialmente porque jamais fora cientificada de qualquer inadequação na prestação do serviço, procura-o na qualidade de advogado e o contrata para ajuizar a medida judicial pertinente para discutir a juridicidade do decreto, bem como para assegurar à concessionária o direito de continuar prestando serviço até que, se for o caso, a extinção do contrato se opere de maneira regular. Elabore a peça processual adequada, levando em consideração que a matéria não demanda qualquer dilação probatória, e que se deve optar pela medida judicial cujo rito, em tese, seja o mais célere. Pessoal, isso aqui é um mandado de segurança, né? Então, a empresa concessionária foi surpreendida com um ato de declaração de caducidade do contrato de concessão, não se respeitou contraditório, não foi notificada previamente, nada. E agora ela quer a anulação desse ato, e ela quer a suspensão, né? Porque ela quer voltar a exercer as atividades até a decisão final, é o que a questão diz, e ela quer também anular esse ato. Então a gente vai partir para discutir essa anulação. Vamos lá? Então, já que é um mandado de segurança, a gente primeiro precisa estruturar o que aconteceu aqui foi um decreto. Então, é o chefe do executivo. Vamos começar a montar a nossa peça. O autor é a empresa Aquatrans. O réu é o Estado. No caso aqui, o Estado X. Ela é concessionária de serviço público do estado X, né? E o que acontece é que houve um decreto do chefe do executivo. Então, a autoridade coatora é o governador do estado X, o governador do estado. A competência, pessoal, aí vai ter que partir para a memória de vocês, porque não é autoridade federal. Então, não está nas hipóteses do artigo 20 da Lei 9.507, né? A gente viu que a Lei 9.507 define a competência para julgamento de mandado de segurança quando se tratar de autoridade federal. Então, STF, STJ, TRF, pois é, definimos que se a autoridade for ou autoridade estadual ou municipal, a princípio, quem julga o mandado de segurança é o juiz de direito, é o juiz singular, salvo em casos de GPS, né? GPS, governador de estado, prefeito de capital e secretário estadual. Nesses casos, se for governador de estado, prefeito de capital ou secretário estadual, quem julga o mandado de segurança é o Tribunal de Justiça. Então, nesse caso, como foi o governador do estado, a competência para julgamento do MS é do Tribunal de Justiça. O pedido, primeiro a gente vai pedir em liminar a suspensão do ato, né, pedido liminar, para que ele possa continuar prestando o serviço até o julgamento final. E o pedido final é de anulação do decreto e de caducidade. A fundamentação jurídica, a causa de pedir, é primeiro a ausência de devido processo legal. E aí você vai ter o artigo 554 da Constituição e também o artigo 38, parágrafo 2º, da Lei 8987, né, que trata de concessão. Toda vez que você estiver diante de contratos de concessão de serviço público, você vai buscar os fundamentos da Lei 8987 também, ainda que tenha na Constituição, ainda que haja dispositivos da 8666, sempre você vai abrir a 8987, tá? No caso aqui, o 38, parágrafo 2º, a gente casa com o 554 da Constituição para falar que a ausência de devido processo legal justifica a nulidade do decreto de caducidade.
mas não é só a ausência de devido processo legal. A gente vai falar de contraditório, né? No caso aqui, o artigo 38, parágrafo 3º da Lei 8987. A gente ainda pode usar o artigo 555, que fala da Constituição, que fala do contraditório em ampla defesa. A banca, nesse caso aqui, isso aqui foi uma prova de OAB, tá? É porque a maioria das questões fui eu que inventei, um ou outro eu coloco provas anteriores também para vocês terem essa noção. Enfim, a banca não pontuou o 555, ela pontuou o dispositivo da Lei 8987, mas não pontuou o dispositivo constitucional. Por isso aqui na dúvida você bota todos. Vai ver que numa outra prova ela pontua a Constituição e não pontua o dispositivo de lei. Por quê? Porque existe uma razoável discricionariedade da banca dentro desse espelho. Ela não é obrigada a só pontuar um artigo ou só outro. Isso ela vai ser definido com base no espelho que ela mesma vai colocar aí. Tranquilo? Ótimo. Vamos lá? Com isso montado, a gente pode começar a fazer a nossa peça. Fazer não, corrigir. Você já fez ela em casa. Vou corrigir. Vamos lá? Então, excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente. Quando foi no STJ, a gente endereçou para o ministro-presidente, né? No caso do Tribunal de Justiça, o presidente não é ministro, o Tribunal de Justiça é desembargador, tá? Então, excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado X, sem abreviar, tá? Então, tudo inteirinho, excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado X. Não abrevie nada, não. Daí pula uma linha, 10 linhas, pula mais uma, e aí a gente vai começar. Aquatrans, pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, CNPJ tal, endereço eletrônico, com sede na rua tal, vem por seu advogado, infrafirmado, com procuração anexa, endereço profissional na rua tal, onde serão doravante encaminhadas as intimações do feito, impetrar, mandado de segurança, com pedido liminar, contrato, aqui a gente tem ato mesmo, né? Contrato do governador do estado. Preste atenção que a questão nem diz qual o nome do governador, porque aquele não é réu, né? A gente já combinou que o réu do mandado de segurança é a entidade pública a qual o agente está vinculado. No caso, o governador é somente a autoridade coatora mesmo, né? Por isso, não precisa da qualificação integral. Vem contrato do governador do estado, agente público com endereço profissional na rua tal e em face, agora sim, vamos colocar o réu, né? Em face do estado X. Pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ tal, endereço eletrônico, com sede na rua tal, pelos fatos e fundamentos a seguir. Eu vou só reler rapidinho. A gente está corrigindo, né? Então não vou ficar relendo todas as partes da peça, não. A gente sempre acelera um pouco. Eu vou reler essa parte inicial só porque é o primeiro que a gente está colocando em face de autoridade estadual, né? Mas vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado X, Aquatrans, pessoa jurídica de direito privado,
prestadora de serviço público, CNPJ tal, endereço eletrônico com sede na rua tal, vem, por seu advogado, pererê parará, impetrar mandado de segurança com pedido liminar, contra ato do governador do estado, agente público, com endereço profissional na rua tal, e em face do estado X, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ tal, endereço eletrônico, com sede na rua tal, pelos fatos e fundamentos a seguir. Beleza. Vamos lá. Daí, do cabimento. É cabível o presente mandado de segurança com fulcro no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal e artigo 1º da Lei 12.016 de 2009, por se tratar de violação a direito líquido e certo do impetrante. Ressalte-se que foi respeitado o prazo decadencial de 120 dias do conhecimento do ato coator. A gente combinou que a gente vai fazer essa ressalvazinha, né? Só dizendo que está dentro do prazo decadencial de 120 dias, contados do conhecimento do ato. Né? No momento que o ato se tornou conhecido, é que o prazo decadencial começa a correr. Daí a gente vai para os fatos, né? Os fatos são uma questão, então todo mundo já está acostumado. Dos fatos, basicamente, vai ser a impetrante, que é concessionária de serviço público de transporte aquaviário, está há 7 anos exercendo a sua atividade e foi surpreendida com a edição do decreto 1234 pela autoridade coatora, que declarou a caducidade da concessão e fixou o prazo de 30 dias para assumir o serviço, ocupando as instalações e bens reversíveis. A impetrante, inconformada com a medida, inclusive pelo fato de que jamais fora cientificada de qualquer inadequação na prestação do serviço, decide impetrar o mandado de segurança em apreço para discutir a juridicidade do decreto e para assegurar a prestação do serviço até o julgamento final do feito. Ponto. Não tem muito o que você apresentar mais nesses fatos, né? É basicamente mostrar os pontos trazidos pela questão, a situação de fato trazida pela questão mesmo, né? Vamos antes do mérito, a gente tem a liminar. Vamos lá? Da medida liminar. O artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016 de 2009, estabelece a possibilidade de concessão de liminar em mandado de segurança, desde que presentes o fundamento relevante do pedido e o perigo de ineficácia da medida. Então, o que justifica a liminar no mandado de segurança é o artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016, e ele fala em fumus boniuris e periculum in mora, né? Mas aqui a gente vai chamar, como chama a lei, fundamento relevante do pedido e perigo de ineficácia da medida. Daí, o perigo de ineficácia da medida se demonstra pelo fato de que a empresa deixará de prestar os serviços e seus bens serão entregues ao ente estatal, podendo haver prejuízos irreparáveis. Não invente
nenhuma outra informação que não tenha sido trazida pela questão, né? O fato é que o Estado vai tomar os bens da empresa, vai prestar o serviço, depois não dá para ela retomar. Então, isso é uma situação de perigo. O perigo de ineficácia da medida é essa, tá? É esse. Daí a gente vai para o fundamento relevante do pedido. O fundamento relevante do pedido se baseia na violação à garantia do devido processo legal, estampada no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal e artigo 38, parágrafo 2º da Lei 8987, assim como na ausência de notificação conforme determinado pelo artigo 38, parágrafo 3º da Lei 8987 de 95. Preste atenção que esses argumentos de mérito, no próximo tópico, né, no tópico do mérito, a gente vai desenvolver eles com toda a calma do mundo. Então agora eu estou citando os argumentos de mérito, no próximo tópico a gente vai desenvolver cada um dos pontos desse argumento de mérito. Agora a gente vai só concluir. Portanto, deve ser suspenso o ato coator, permitindo a manutenção do serviço pela impetrante até o julgamento final do feito. Então, o que eu quero é a suspensão do ato coator, né, para que a empresa possa manter a prestação do serviço até o julgamento final do processo. Beleza. Vamos para o mérito? Vamos lá. Do mérito. Agora sim a gente vai desenvolver aqueles argumentos lá. Inicialmente, o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, dispõe que deve ser respeitado o devido processo legal antes da prática de atos restritivos de direitos. Vejamos. E aí eu transcrevi o artigo 5º 54, que diz exatamente o que eu acabei de explicar, né? Ninguém será privado dos seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal. É o que diz o artigo 5º 54 da Constituição. É exatamente ele que a gente começa transcrevendo. Mas eu vou seguindo, eu vou dizendo, no mesmo sentido, não preciso transcrever mais. Agora eu vou usar minhas palavras, né? Vou falar dos artigos, não haverá nova transcrição. No mesmo sentido, o artigo 38, parágrafo 2º da Lei 8987 de 95, regulamenta que a decretação de caducidade de contratos de concessão deve ser precedida de processo administrativo regular, com efeito, por se tratar de extinção decorrente de inadimplemento contratual, a caducidade depende da tramitação de processo administrativo. Ponto. Né? Então, eu apresentei os meus primeiros argumentos. Eu vou trazer para o caso concreto agora para depois concluir. O primeiro ponto, né? Porque a gente sabe que quando eu tenho mais de um argumento, eu vou desenvolver cada um deles separadamente, não vou misturar.
Então, vou dizer aqui, no caso, na situação em apreço, a caducidade foi decretada sem que houvesse um processo administrativo anterior. Portanto, nulo o ato impugnado. Então, primeira argumentação é essa, né? É explicar que não houve o devido processo legal, obrigatório. Depois, eu tenho um segundo argumento. Vou dizer, ademais, o artigo 38, parágrafo 3º da Lei 8.987, prevê que, diante da má execução do serviço público, antes de decretada a caducidade, deve ser feita a notificação da empresa para que ela possa regularizar a atividade. Com efeito, trata-se de garantia decorrente dos princípios do contraditório e ampla defesa, estampados no artigo 5º, 55 da Constituição Federal. Então, meu segundo argumento é esse, olha, antes de decretar a caducidade, tem que notificar para que a empresa possa melhorar a execução da atividade, já que o serviço está sendo mal prestado, tá? Aí eu vou para o caso concreto. No caso citado, a empresa foi surpreendida com a decretação da caducidade, sem que houvesse qualquer notificação prévia, em clara nulidade do ato coator. Então, meu segundo argumento é desenvolvido e, de novo, eu concluo dizendo que o ato coator é nulo, né? Então, eu tenho dois argumentos de mérito, trabalhei o primeiro, argumentos jurídicos, caso concreto, conclusão. O segundo, a mesma coisa, argumento jurídico, caso concreto, conclusão. Ok? Vamos para os pedidos? Vamos lá. São 7, né? Porque são os 6 pedidos do mandado de segurança, mais o pedido liminar. Então, dos pedidos, pelo exposto, requer. Então, vamos colocar aí os 7 pedidos. 1. A notificação da autoridade coatora para que preste informações no prazo de lei. Então, primeiro pedido é esse, notificação do coator. Eu quero a notificação do coator ou da autoridade coatora para que preste informações no prazo de lei. Esse é o meu primeiro pedido básico, né? Daí, 2. A ciência do órgão de representação judicial do Estado X para, querendo ingressar no feito. Então, a ciência do órgão de representação judicial do Estado X para, querendo ingressar no feito. Primeiro, notificação do coator, depois, ciência do réu. Então, primeiro se notifica a autoridade coatora, depois se dará a ciência ao réu, né? O órgão de representação judicial do Estado. Beleza.
Daí, 3. Primeiro vem a liminar, né? O artigo 7º, porque aqui a gente sabe que foi o artigo 7º, inciso 1, da Lei 12.016, o 7º, inciso 2, e agora vem o 7º, inciso 3, a concessão da medida liminar com a suspensão do ato coator para que o impetrante mantenha a prestação do serviço até o julgamento final do feito. Então, até que julgue o processo, eu quero que ele possa continuar mantendo a execução da atividade. Isso é a concessão da liminar, né? Não é um pedido final. Depois, sim, 4, a confirmação da liminar com a concessão da segurança ou com a procedência do pedido, dá no mesmo. Então, confirmação da liminar com a concessão da segurança, determinando a anulação do decreto de caducidade, ora impugnado. Então, primeiro eu quero que se conceda liminar para que a empresa possa, enquanto o processo está em curso, né, enquanto o processo está sendo julgado, essa empresa possa manter a prestação do serviço até decidir se realmente vai extinguir ou não, ela possa manter a prestação do serviço. É provisório, é a concessão da liminar. Depois eu peço a confirmação da liminar com a anulação do ato de caducidade. Daí vem 5. Vige. Estou perdido. Cadê que eu não estou achando mais a minha... Deu tilt aqui, pessoal. Só um minutinho, tá? Então, a 5, a gente vai dizer... Deixa só eu conseguir ajustar o que aconteceu. Acho que agora foi. Pronto. Só que voltou tudo. Nada. Aqui. Tarará. Pronto. 4, 5. Olha, ficou tudo pretinho. 5. A intimação do ilustríssimo representante do Ministério Público para atuar como fiscal da lei. Daí a gente sabe que não pode pedir prova, então vai pedir 6, a juntada dos documentos que comprovam o direito líquido e certo do impetrante. Não pode pedir produção de todos os meios de prova admitidos em direito. A gente já conversou sobre isso, né? Depois... pessoal, não pode pedir produção de prova. Depois vem 7, não há condenação em honorários também. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais. Não há condenação em honorários, né? Tem que atribuir valor à causa, dá-se à causa o valor de R cifrão, 3 pontinhos. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB número, 3 pontinhos. Então, basicamente, a gente tem os 7 pedidos, depois a gente atribui valor à causa e aí a gente conclui a nossa peça, tá? Espero que vocês tenham feito. Não fiquem deixando para fazer só comigo. Dá uma sensação que está aprendendo, mas não é a mesma coisa de fazer sozinho. Quando eu passo o dever de casa, é importante que você faça antes da aula para corrigir comigo, ainda que erre. Não tem problema nenhum. É melhor do que não fazer, tá?
e daqui a um minuto eu volto para a gente começar a trabalhar a ação popular. É a terceira peça que a gente vai fazer aqui hoje e vai treinar também uma. Não é uma peça difícil, não. Na verdade, depois que você começa a aprender as peças, você vê que a estrutura não é muito difícil mesmo. Eu volto. Sai daí não. É rapidinho.